Ora, mais uma tarde aqui estamos mais uma vez na Ponte de Ferro. Não se esqueça do profeta, viu? O profeta hoje não está nas Denta Barreto, não, está aqui na Ponte de Ferro. Então, trazendo uma palavra rápida. Hoje é sábado, né, irmão? Sabe que o estado do Recife, o movimento está muito fraco. Tem muito pouca gente, então eu serei breve em minha saudação. Mas não se esqueça do profeta. Continue orando pelo profeta e aquele que foi tocado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Não se esqueça do meu pedido. É um pedido de uma pessoa humilde, que não tem emprego, não tem uma aposentadoria. Não estou pedindo seu pix, nem seu dinheiro. Não estou pedindo nenhum objeto para eu me amostrar, me apresentar, me exibir, não. Estou pedindo um produto porque o meu está se acabando, já está dando... Já deu o que tinha. Então, aquele que puder e quiser comprar um celular de uma tela 6, Samsung mesmo, né? Então, mande para esse endereço, Rua Alto do Brasil, 247. Veja bem, endereço retificando, Alto do Brasil, Rua Alto dos Calçados, 247. CEP 52 080 141. Alto do Brasil, vai cair na Alto Santa Terezinha. Então, não mande dinheiro não. Mande para esse endereço, é muito melhor do que você mandar um pix. Muitas vezes a pessoa não quer aquele trabalho de ir numa loja comprar e enviar. Aí muitas vezes a pessoa prefere mandar um pix, mas para a segurança, não manda um pix não, manda um celular para esse endereço. Que eu receberei de bom grado, e aqui mesmo quando eu fazer aqui um vídeo, eu vou apresentar esse celular, vou mostrar aqui no vídeo para chegar até você. E farei um vídeo em casa recebendo ele e mandarei para a pessoa que for movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, você não está mandando esse celular, não é para uma pessoa qualquer não. Não é para aquele que gosta de se escorar no suor dos outros não. Pessoa pobre, não tenho nada, mas uma pessoa que procura ser um pouco sincero, honesto, comigo mesmo e com Deus. Eu falo para aqueles que ganham acima do salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo, por favor, não mande não. Mande não, porque vai ser pesado na sua mesa, na sua feira. Você tem suas responsabilidades com seus filhos, pagar aluguel, pagar energia, pagar gás, e por aí vai água. Não mande não. Tirar em 3, 4 pagantes vai ser pesado. Agora aquele que tiver condição e que sentir pelo Espírito Santo de Deus, tem mais essa, se sentir pelo Espírito Santo de Deus, envie. Entendeu? Que eu lhe serei grato e eu farei um vídeo aqui com ele e apresentarei ele, para você saber que chegou na minha casa. Muito obrigado pela atenção. Entendeu? Esse pedido vale para o mundo inteiro. Aonde esse vídeo chegar, pode ser no Brasil, fora do Brasil. Quem quiser mandar, não mande o pix não, porque muitas das vezes a pessoa fica assim meio, né, desconfiado, esse cara vai comprar mesmo, então se mandar o celular, meu amigo, é melhor. Aí eu vou mostrar aqui, em nome de Yeshua. Vou agora virar a câmera aqui e mandar, tem um rapaz aqui que não é cristão, mas ele está com boa vontade aqui de querer me filmar. Aí eu vou dar o celular a ele. E hoje ele vai me filmar, ele não é cristão não, mas de vez em quando ele aparece, uma pessoa boa. Ele é estudante, um cara altamente inteligente. Não vou mostrar aqui a pessoa dele não, que ele não quer aparecer. É um menino que está aqui estudando ciência, fazendo aqui uma coisa muito interessante, uma descoberta. Menino bom, tá aqui, ele vai me filmar hoje. Vou passar para ele o celular, para ele me filmar. Tá gravando, tá gravando. Não é o contrário não. Então mais uma tarde aqui na feira, aliás, retificando, aqui na Ponte de Ferro. Mais uma tarde trazendo, como sempre, uma palavra de Deus. E essa palavra ela pode transformar a vida do pecador. É uma palavra que há 2000 anos atrás
ela foi rejeitada. Não deram crédito no que Yeshua, Jesus, ele pregara. Até porque a Bíblia diz que o mundo ele ama o que é seu. Pelo fator do homem amar as coisas desse mundo, ele ignora, eles ignoraram a luz, o sal, a vida, o favor de Deus em benefício da sociedade. E hoje, no nosso dia contemporâneo, 21, não é diferente não. Veja que nos dias de Noé, na primeira geração, onde existia gigantes, onde os valores eram revertidos, os homens eram perversos, eram maus, eram grandes pecadores diante de Deus. Os homens cometiam injustiça, os homens deixaram que os seus corações fossem manipulados pela idolatria, pela feitiçaria, pela injustiça, pela violência, pela imoralidade, pela depravação, pelo prazer de matar, que é o maior prazer de ignorar o seu Criador. Naquela época, na primeira geração, não existia lei. A lei era a lei da consciência. E os homens, a Bíblia diz que após o pecado de Adão, contaminou toda a raça humana. Contaminou a fauna e a flora e o animal, ou seja, contaminou o sol, a estrela, asteroide, o meteorito, o cometa, os planetas. Contaminou tudo, meu amigo. Foi uma rebelião, foi uma investida do diabo para conquistar o governo aqui nesse mundo, porque esse governo aqui Deus havia dado a Adão. Agora o diabo, com toda a sua estratégia, ele conseguiu separar o homem da comunhão de Deus. Porque o prazer, o propósito do diabo era de criar um trono acima do de Deus. Porque ele queria, na verdade, era manipular a Deus. Ele queria, na verdade, ser igual a Deus. Mas não havia possibilidade de ele fazer um trono acima do de Deus. Porque ele era um ser criado por Deus. Ele é presente. Ele não era divino, era um ser criado, era um ser espiritual. E Deus, antes que esse desejo chegasse no coração, essa idolatria, esse desejo de ser igual a Deus, essa esperança que o diabo deixou que nascesse no coração dele, que ele poderia ser igual a Deus. Então ele procurou agora colocar o seu projeto em prática. A soberba, porque ele era um anjo, um ser que foi criado mais perfeito de todos quantos existem nos céus. Então a idolatria agora, o orgulho invadiu o coração dele. Na verdade ele não tem um coração igual ao nosso de carne, mas ele tem um coração que é um sentimento. Deus criou ele um ser espiritual, mas dotado de livre-arbítrio. É por isso que eu sempre digo, quer saber quem é o homem, quem poder a ele, quem dinheiro a ele. Meu amigo, se o resultado da rebelião do diabo contra Deus, e certamente ele sabia que não daria certo, foi Deus agora expulsar ele lá do céu. Porque o pecado não poderia permanecer aonde havia a presença de Deus, aonde estava o trono e a majestade de Deus. Mas Deus agora expulsa ele da terra. Ele agora é lançado sobre a terra. Aí a Bíblia descreve os que habitam na terra, porque o diabo foi lançado sobre a terra. Eu já sabia qual seria a consequência da humanidade. Nessa ocasião o homem vivia numa dispensação de inocência e de pureza. E quando ele era lançado do céu da terra, ele passou agora a projetar o meio de separar o homem da comunhão de Deus, porque ele sabia qual seria o resultado se o homem pecasse, se o homem absolvesse
a sua instrução, a sua mentira, o seu engodo. Da mesma forma que ele foi expulso, foi condenado lá no céu. Ele esperava que o homem, quando pecasse, ficaria na mesma condição que ele está. Porque para o diabo não existe mais esperança. Para o diabo não existe mais absolvição. Para o diabo, Jesus Cristo, Yeshua, não morreu para reverter a situação de Satanás. Ele foi julgado lá no céu. E quando Cristo morreu, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Aí você vai ver que ele não é contado, mas sim o ser humano. O escritor não apresenta ele como também um dos beneficiados de ser perdoado, de ser revertido os seus pecados. Porque para ele não haveria mais jeito, para ele não haveria mais perdão nem sacrifício. Ele foi julgado lá no céu, e lá do céu ele foi expulso, condenado. Ele foi agora na condição que ele se encontrava, predestinado, no tempo certo, oportuno, de ser lançado no lago de fogo. E quando ele é expulso agora, ele projeta o meu de separar o homem. Ele projeta o meu de o homem perder a sua pureza e a sua inocência. Ele estudou, dentro desse seu estudo, da sua pesquisa, ele encontrou agora o primeiro elemento que ele poderia usar e chegar até a Eva. E ele chegou à conclusão que seria uma serpente. Ele agora introduz a serpente a dialogar com Eva. Era o único meio de ele agora se aproximar do elemento humano. Ele não poderia revelar sua verdadeira identidade. Ele não poderia chegar para Eva e dizer: olha, eu sou Satanás, eu fui expulso do céu porque eu queria ser igual a Deus. Ele nunca diria isso. Mas ele teve aquela lábia, aquela sedução, aquele engodo, usando a serpente, dizendo a Eva que Deus não era sério, que Deus não falou a verdade, porque Deus sabia que no dia que eles comessem, ele seria igual a Deus. Aí Eva caiu na conversa, na lábia do diabo. Certamente, no meu modo de entender, isso a Bíblia não fala, mas é uma linha de pensamento da minha parte, é uma conjectura da minha parte. Certamente o diabo via que a Eva passava pelo aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e olhava, desejava, é um ser espiritual. Aí o diabo disse: agora vai ser o momento, eu vou preparar uma situação que eu vou derrubar esse casal. O diabo é assim, o diabo ele não mete as caras para derrubar a pessoa não, para tragar a pessoa não. O diabo ele estuda, projeta, ele procura ver qual é o lado fraco que o ser humano tem. E dentro desse lado fraco que todo elemento tem, o diabo ele vai passar a investir. Todo ser humano ele tem um lado fraco. O homem tem um lado fraco, tem muitos homens, ele tem um lado fraco. Qual é o lado fraco do homem? É o adultério. E tem outro que é o lado fraco do homem, é o jogo de vício. É o jogo de loteria. Qual é o lado fraco de outro homem? É o adultério. É o prazer de matar. Tem outro que tem um lado fraco, é de vestir uma cuia com de couro, uma saia e um filetal. O diabo trabalha assim, o diabo ele vai analisar para chegar a uma conclusão aonde está esse lado fraco do elemento humano. O diabo certamente ele observou que Eva observava aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, porque era diferenciado. Não se esqueça do profeta, o profeta está aqui. O fruto era diferenciado. A Bíblia, ela traz o nome desse fruto como o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não era uma maçã, não era uma pera, não era uma laranja, não era uma uva, era um fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto proporcionaria, despertaria
atingiria o homem direto, a ponto do homem perder a sua inocência e a sua pureza. Porque até então, o homem ele era puro, o homem era inocente. E se ele come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem passaria a conhecer o mal. Sendo que ele perder a sua inocência e pureza, ele abraçaria a injustiça, a infidelidade, ele abraçaria a violência, a idolatria, a feitiçaria, ele abraçaria a imoralidade, ele fazia apologia à ideologia de gênero, ao aborto. Ele seria totalmente diferente daquele homem que Deus havia criado e soprado na sua narina e gozava de comunhão com Deus e tinha o direito, o privilégio de se relacionar com Deus e com a fauna e com a flora. Logo, dentro dessa inocência, o homem não tinha esse desejo de matar. Dentro dessa inocência, o homem não tem esse desejo de roubar, de mentir, de adulterar. Dentro dessa inocência, o homem não destruiria a fauna nem a flora. Dentro dessa inocência, não existiria guerra. Dentro dessa inocência, não existiria roubo, assalto. Dentro dessa inocência, o homem não estava despertado para matar os seus semelhantes, para esquartejar, para abraçar os seus olhos. É a inocência do homem. Mas o homem foi atendido de cheio, quando ele perde também a sua pureza. Agora ele descobre pela segunda natureza que ele recebera após o pecado, o prazer de vestir uma saia, o prazer de se relacionar com o lado anal e oral, o prazer de ficar de quatro e receber um beijo na boca e no ânus. Quando o homem perde agora o seu lado da pureza, ele procura agora se relacionar. Quem gosta com as suas companheiras, com o lado anal e oral, ele tem prazer de permitir que a sua companheira, com essa fantasia demoníaca, depravada, imoral, e permitir que ela coloque o dedo no ano dele, ou ele faz uma suruba com a sua companheira em um hotel ou em uma mansão com seus amigos. Mas vai quebrar o seu discípulo, filho. Você vai ter um buraco igual um tatu. É impressionante. Então, meu amigo, é isso que nós vivemos hoje nessa sociedade aí. Uma sociedade depravada e imoral. Uma sociedade que não quer saber de Deus. Uma sociedade que só quer saber de matar e derramar sangue. Uma sociedade que vive na promiscuidade. Uma sociedade que escolheu o caminho largo. Uma sociedade que faz apologia à ideologia de gênero. Que faz apologia ao tráfico. Que faz apologia ao aborto. Que faz apologia à matança de criança, à matança de mulher, à matança de pai de família. A questão é que o homem agora abandona os cuidados de Deus. A questão agora é que o homem não quer mais saber mais de Deus. A questão agora é que o homem ignora Deus. O homem excluiu ele, Deus, da sua sociedade. Ele, Deus do mundo. O homem excluiu Deus da sua família. O homem excluiu Deus dentro do seu relacionamento, dentro do seu comportamento. Como está escrito lá em Romanos no capítulo 1. O homem deve espaço e amaram mais ao espírito do erro. Era homem beijando na boca do outro bigodudo. Era o cara que quando ele perde a pureza, ele coloca agora a sua boca numa vagina. Mas o lado moral, o lado natural de Deus, quando Deus cria o primeiro casal no Éden, Deus abençoou o casamento. E Deus disse para Adão: crescemos e multiplicai-vos e sede fecundos. Só existia Adão e Eva. Qual seria o meio de a mulher engravidar? Qual seria o meio de Adão ter seus filhos, ter seus netos e seus bisnetos? Era pelo ânus, era pela boca, não! Jesus nasceu no ovo dessa cidade. Ele nos dá o lado natural. O único lado natural e meu natural que Jesus usou foi ele sair por uma vagina. E essa vagina, ela era
virgem. O lado natural, ele estava dentro do ventre de Maria. O lado natural, quando ela chega a 9 meses, Jesus nasce, por meio de uma virgem, receber por filho. Uma criança, ela nasceu por uma virgem, mas Jesus nasceu. Foi rompido a pele da vagina de Maria pelaquela criança. E aquela criança agora nasceu pelo seu lado natural. Agora, para que ele tomasse uma forma, não houve a necessidade do lado natural, do encontro do esperma com o óvulo da mulher. A Bíblia diz que foi o envolvimento do Espírito Santo que envolveu a Maria, e quando aquele Espírito Santo que envolve a Maria, agora a Maria se torna grávida. E como José não havia conhecido a ela, para se cumprir a profecia da Bíblia, que o Messias nasceria de uma virgem. Aí quando José desperta, estava Maria com o chão. Aí certamente ele pensou, eu não tive relação com ela, eu nunca me deitei na cama com ela e ela agora está grávida, eu fui traído. Aí José agora, para não haver um escândalo, e para ela não ser assassinada pela lei de Israel, ele pega agora tudo que achou e vai embora. Quando chega a noite, o anjo revela-se a José. E diz a José, José não deixa Maria, porque ela não se traiu não. O que está nela foi envolvimento do poder de Deus, foi o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que envolveu a Maria. O que está nela foi pegada pelo Espírito de Deus. Pelo lado natural, para que um filho, uma filha, ela venha nascer de um casal, que foi necessário, primeiro, ambos coabitarem, ou seja, o pênis penetrando a vagina, o encontro do óvulo com o esperma. Mas Jesus nasceu, não precisou desse lado natural, não. Quando ele nasce agora, Israel esperava o monarca, que viesse defender ele do poder romano, mas Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu dando um exemplo. Era o contrário do que os judeus esperavam, mas a Bíblia rezava que tudo isso aconteceria, mas ele não queria saber da verdade da profecia, ele queria um monarca, porque ele estava subjugado ao poder de Roma, e ele pagava imposto acima do que eles ganhavam. Todo homem é orgulhoso. O homem sofreta dos seus benefícios. O homem sofreta de si mesmo. Mas aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, aquele que foi levado perante ao sinédrio, apanhou no rosto, apanhou de cana, na cabeça. Aqueles que procuraram menosprezar ele, aqueles que vendaram os seus olhos e começaram a bater na sua cabeça com a cana e diziam para ele, vai ali, depois de te bater, a raizada que tomava conta do ambiente. Jesus calado, é como a Bíblia diz aí, como a ovelha muda não abriu a sua boca e foi levado para o matadouro. Jesus sofreu. Deus colocou aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eu não sabia do lado, eu sabia que o outro pecaria, mas também ele não poupou o seu filho. Ele agora deixa que Jesus venha para este mundo como um Deus, como um Criador, para apanhar, para sofrer, para ser humilhado. Aí eu pergunto, pesando o fruto do conhecimento do bem e do mal colocado no médio, em um dia Adão peca voluntariamente, ou ele dá um seu filho, Deus, que dá uma forma humana que foi que criou todas as coisas para apanhar, para ser chicoteado, flagelado pelo chicote de Roma. A Bíblia diz que ninguém que nunca amou como Deus. Que não poupou o seu filho. Ele poderia dizer para Yeshua, não, você não vai não. Você é Deus, você é meu filho. Mas eu lembro quando alguém tratava lá no céu um anjo, que não havia ninguém vivo no céu nem na terra para morrer em favor da humanidade. Aí Jesus agora se apresenta, diz aqui, Pai, eu vou. E Jesus, Deus não disse não, você não vai não, Deus apoiou, assinou embaixo. Ele poderia ter poupado Jesus Cristo também para este mundo de horror, deste mundo de fantasia, deste mundo depravado, imoral, assassinos. Nesse mundo que quando Adão peca, Deus agora amaldiçoa a terra
pelo pecado de Adão, pela escolha de Adão. Quando Adão peca, Deus agora traz com ele uma sentença de morte, uma morte eterna e uma morte física. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus agora tira Adão e Eva, porque eles não poderiam mais permanecer no jardim do Éden, assim como Satã não pôde mais permanecer lá nos céus. Aí Deus, quando lança eles fora daquele paraíso, aí Deus agora traz uma promessa de redenção. Deus não abandonou o homem, Deus não abandona o homem. Deus continua ainda interessado no homem. A prova diz que quando eles foram expulsos do jardim do Éden, Deus olhou para Eva e disse: olha, de ti nascerei um. Quem será redentor da raça humana? Quem será aquele que irá por meu legal destituir o diabo dos poderes deste mundo? Que o homem encontrará guarida, o homem encontrará perdão, o homem por meio dele será absolvido, o homem por meio dele será purificado, o homem por meio dele será aceito como filho adotivo. Não existia mais esperança para a raça humana. O homem perdeu a comunhão, o homem perdeu a semelhança de Deus, o homem deixou de ser grato, o homem deixou de se relacionar com Deus. O homem não quis mais andar na diretriz de Deus. O homem procurou a morte, o homem escolheu a morte. Mas Deus não abandonou o homem. Deus traz uma palavra de reconciliação. Deus traz uma palavra que dá o direito a todos aqueles que continuam ainda no pecado desse mundo de horror, desse mundo mau e perverso, desse mundo enganador, desse mundo que não tem nada para nos oferecer. Quando você liga a sua televisão em casa para assistir o noticiário, o que você vê mais é morte, é assalto, é terremoto, é tsunami, é guerra, é alimentação envenenada, água, um alto teor agrotóxico. O hospital do câncer está cheio, os hospitais de domingo a domingo é superlotado. Quem tem prazer de ver o diabo? O diabo tem prazer de ver o homem confinado na cadeira de roda. O diabo tem prazer de ver o cara sofrendo. O diabo tem prazer de ver o cara cego. O diabo tem prazer de ver o cara maltratando a esposa. O diabo tem prazer de ver o cara vestir um cuecão de couro. O diabo tem prazer do cara viver no adultério. O diabo tem prazer de ver o cara trair a mulher trair o cara que gosta. O prazer do diabo é ver guerra. O prazer do diabo é ver o cara na miséria. O prazer do diabo é ver o cara perder o seu caráter, a sua dignidade, a sua moral e a sua parada, a sua moral e a sua pureza. Hoje vivemos em uma sociedade que não quer mais saber mais de Deus. Que o culpado é o próprio homem. O diabo tem a sua parcela de culpa, mas o homem também tem a sua parcela. Não é só o diabo não. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, porque as obras do diabo é destrutiva. O trabalho do diabo é de levar o homem para se rebeliar contra as leis naturais, a lei moral de Deus. Porque o diabo sabe quanto mais que a sociedade, que o homem, ele viola essa lei natural, essa lei moral, os homens ficam a mercê as consequências da impureza, da imoralidade, dos homicídios, da idolatria, do suborno, da prevaricação, da impunidade. Vai ter a sua séria retribuição. A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, que ele tem livros. E dentro desse livro ele tem dois. O primeiro livro que ele tem é o livro das obras, onde nesse livro está escrito toda a sua biografia. Não tem como você se esconder, não tem como você negar o que você fez aqui na terra. Um livro que contém as suas obras. Outro livro é o livro da vida. E quando esse livro da vida for aberto e o seu nome não for encontrado nele, você será levado para o lago de fogo, não por escolha de Deus, não por vontade de Deus, mas pela escolha do homem. A escolha do homem que vai definir se ele vai morar no céu ou se ele vai morar no inferno. Eu não tenho prazer de lançar o homem no inferno. Eu não tenho prazer de condenar o homem. Eu não tenho prazer de ver o homem totalmente, eternamente chorando, arrancando o dente. Porque lá no céu não tem uma cama, lá no céu não tem uma rede, lá no céu não tem uma casa, lá no céu não tem um hospital, lá no céu não tem uma rede social, lá no céu não tem uma maconha, lá no céu
céu! Você não tem nada de casa. Meu amigo no inferno, fazendo uma retificação no inferno. No inferno não haverá nada disso. No inferno não tem uma cama, uma rede, um ar-condicionado, um ventilador. Lá no inferno você não vai dizer assim: eu vou acordar e vou fazer isso. Eu vou fazer uma viagem para a Europa, para o interior. Você não vai se acordar e dizer: eu vou fazer um piquenique. Eu vou fumar, vou beber um bom vinho, uma boa maconha, um bom uísque. Você não vai ter um ar-condicionado. Lá no inferno você vai ter sede e fome, porque não vai existir água e não vai existir alimento. Lá no inferno só não haverá dia nem tarde, só é a noite. A Bíblia diz que no inferno é a de todo espírito, porque é fogo de escuridão. Mas não é o prazer de Deus para muitos homens que vivem na escuridão, que ama a coisa desse mundo e ignora as advertências, ignora o favor, a misericórdia, a graça de Deus que foi manifesta para reconciliar o homem, para absolver o homem dessa situação que nem mesmo Satanás, nem o diabo, ele tem que falar, é mentiroso, falhando filho, enganador, é sádico, não presta. Ele não afadia ninguém, ele não tem sentimento, não tem alma. É um ser destrutivo. O prazer dele é de ver guerra, o prazer dele é ver o cara debaixo do caminhão, debaixo de um ônibus. O prazer dele é ver o cara perder as pernas, o prazer dele é ver o cara perder os olhos, o prazer dele é ver o cara perder a sua família, o prazer dele é ver o cara perder a sua esposa, o prazer dele é ver o cara perder a sua família. O prazer do diabo é ver o cara vestir uma saia, um cuecão de couro, ficar de costas, receber um pênis na boca ou no ano. O diabo é depravado, é imoral. Agora há uma rebelião, há uma participação entre o diabo e o ser humano. O diabo engana e o homem tem prazer e ama no que faz. A Bíblia diz: quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo, ele não pode agradar a Deus. Quem ama essas coisas que eu falei, que está escrito lá em Gálatas, ele não pode agradar a Deus. Aí a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ser um homem de fé. Você tem que repudiar esse mundo com os seus prazeres, com os seus engodos. Você tem que amar esse mundo de uma forma totalmente diferente. O amar esse mundo é você amar o seu semelhante. O amar esse mundo é você ajudar o mais descalço, o mais pobre, o mais necessitado. Não amar a violência, a declamação, a imoralidade sexual e oral, a declamação, a imoralidade, a disfarçação sexual, e deixar na boca do outro vivo tudo quem gosta. O homem perdeu o seu caráter, quem gosta. O homem perdeu a sua personalidade. O homem se tornou desprezível, depravado, imoral e assassino. O homem tem mais prazer nas coisas desse mundo. O homem tem prazer em mentir, tem prazer em roubar, tem prazer em ferir. O homem tem prazer em danificar a moral, a dignidade do seu vizinho, do seu semelhante. O homem se tornou um ser destrutivo. Um homem que foi criado para adorar a Deus. Um homem que foi criado para o louvor de Deus. Um homem que foi criado para ser um preservador da moral, da pureza, do casamento, da dignidade, do caráter. Deus criou o homem para amar o próximo. Deus criou o homem para amar a fauna e a flora. Mas hoje em dia nós encontramos homens que destroem a fauna e a flora. Desde os tempos antigos sempre apareceu pessoas com patente lá de cima, como Senaqueribe. Era o rei da Síria, mas ele tinha prazer de destruir as florestas. Ele tinha prazer de matar os reis. Ele tinha prazer de acabar com a nação brasileira. Era um cara destrutivo, mau e perverso. E Deus, a terra está cheia. Tocaram fogo no Amazonas. Até hoje não apareceu iluminado. Brumadinho, quando as pessoas morreram, por uma prevaricação, por uma falta de amor ao trabalhador, ao cidadão.
Aqui nesse país, cidadão não tem valor nenhum. Aqui nesse país, o trabalhador não tem valor nenhum. A vida aqui nesse país não tem valor nenhum. Nós gostaríamos que nós vivêssemos numa sociedade onde existisse a fraternidade, onde existisse a comunhão, a união. Uma sociedade sem violência, uma sociedade sem exploração, uma sociedade sem efeminado e sem sodomita, uma sociedade sem aquele que gosta de beijar na boca dentro do bigodudo, uma sociedade onde o cara tem prazer, o problema é dele, mas eu tenho que falar a verdade da Bíblia no capítulo 1 de Romano, o cara tem prazer de ficar de quatro e receber um prêmio humano e abrir a sua boca e receber um montão de milhões de espermos. É o cara que está totalmente desprovido de Deus. A lei natural de Deus é essa. Criou Deus o macho e a fêmea. E Deus agora aponta, orienta o homem meio. Que ele poderia se relacionar com a sua esposa. Não era pelo ano, não era pela boca, mas era pênis e verso vagina. Aonde eles passariam ao quê? A reproduzir e ter prazeres. O mundo está em confusão. O mundo está de cabeça para baixo. Quando o homem perde a sua natureza de inocência, de pureza, o homem abraça a impureza, o homem abraça a violência, a injustiça. O homem começa agora a adorar um Deus de madeira, de ferro, de prata, de ouro, de bronze. O homem agora passa a vestir um cuecão de couro, uma calcinha, uma salazinha. O homem agora procura a querer desfazer da obra, da criação de Deus. Que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Mas o homem agora quer mudar de sexo. E a mulher também. Mas o homem e a mulher não podem mudar de sexo. A mulher e o homem podem mudar de órgãos. Se o homem tirar o pênis e botar uma vagina, o homem não vai engravidar. O homem não vai menstruar. Se a mulher tirar uma vagina e botar um pênis, ela não vai ter esperma, ela não vai engravidar ninguém, ela vai continuar menstruando, ela vai continuar sendo uma mulher. Isso é o engodo de Satanás, que é o pai da mentira, é enganador. Ele vai trabalhar para que o mundo permaneça escravo nessa nojeira, nessa organização contrária à vontade de Deus e à sua lei. O mundo está perdido, mas ainda há uma solução. O mundo pauta na prevaricação, na imoralidade, na sujeira. O homem tem prazer. Um certo rei da Síria, ele era cruel, era mau. É uma prova que Deus não apoia, Deus não aceita. Que Deus não louva a violência. Aquele rei da Síria, quando ele entrava em uma guerra, ele tinha o prazer de pegar o seu oponente, arrancar os olhos. Aí a Bíblia diz vazar, arrancar a cabeça, a palma das mãos. Mas ele não queria nada com o resto. Ele não queria a palma da mão, não queria o resto dos corpos. Ele só queria a cabeça. E ele fez uma pirâmide só de cabeça de rei e de príncipe. E aquelas cabeças de rei, ele tinha como troféu, ele se orgulhava. Um certo dia, a violência era tão grande que Deus agora constitui um profeta por nome de Jonas. E agora Deus ordena Jonas ir para Nínive e levar-se essa seguinte palavra: se aquela cidade que tinha uma população de 120.000 habitantes não se arrependesse, que não deixasse de lado a violência, a imoralidade, a depravação, a idolatria, a injustiça, Deus havia de destruir o perante toda aquela população da cidade. Aí o profeta Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, o profeta Jonas sabendo que Deus é um Deus longânimo, aí o profeta agora se desviou do seu ofício. Deus mandou ele para a Síria, ele foi para Tarso. Pegou um navio que estava deitado lá no porão. De repente Deus muda agora a natureza do mar, do vento. Aí agora o mar ficou agitado.
O navio ficou a pique e ia afundar. Os marinheiros tudo com medo. Sacudiram a maior parte da carga no mar. E quando foram lá no porão, estava aquele demente lá dormindo, como se nada tivesse acontecendo, porque a responsabilidade era de João de Paranego, não era de outro não.